Existindo quórum, declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 12 de março de 2025, exatamente às 9 horas em ponto. Bom dia. Ordem do dia. Discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do Pleno realizada no dia 5 de 2 de 2025. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovada. Julgamento de processo. Processo de relatoria da conselheira Silene Lago Salomão. Prescrição. Recurso rescisório em desafio ao acordo número 101/2021 TCE, Primeira Câmara da Prefeitura Municipal de Caroebe. Recorrente, Agilson Raimundo Pereira Martins. Indaga o procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Passa a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Senhor presidente, caros conselheiros, eminente representante do Ministério Público, representante do controle externo, um recurso rescisório desafiando o acordo 101 sobre uma aplicação de uma multa diária ao antigo gestor do município de Caroebe. Embora os elementos trazidos não condiziam com os requisitos para que fosse acolhido o recurso rescisório, mas eu o admiti no sentido de que ele alegava cesseamento de defesa. Então, isso precisaria ser analisado, porque todos nós sabemos que cesseamento de defesa é nulidade, né, do processo. Analisando detidamente, verifiquei que ele foi realmente citado em 2020, quando nós estávamos em pandemia. Foi citado por meio eletrônico. Em função disso, ele justificava que isso não era um meio adequado. Então, diante dessas questões e as questões trazidas no recurso, e nada contribuíram para que realmente o acordo fosse alterado. Então, a parte dispositiva ficou assim, diante do exposto, acompanhando tanto a manifestação do Ministério Público como o parecer do controle externo, voto pelo conhecimento do presente recurso, no termos constantes do exame da admissibilidade que instrui o processo, pelo seu desprovimento, mantendo inalterado o acordo 101/2001, TCE da Primeira Câmara, pela ciência do recorrente inteiro teor desta decisão, pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. Como voto, senhor presidente? Lembrando aos colegas que o processo apregoado é o 2629/2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a nobre conselheira Simone? Com a eminente relatora, presidente. Como vota o conselheiro Célio? Com a relatora. Como vota o conselheiro Dantas? Com a relatora, presidente. Declara aprovado o projeto da relatora à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 003/2025, TCE Pleno. Processo número 001498/2024. Descrição. Referendo de decisão cautelar número 002/2025, referente à auditoria de conformidade na Câmara Municipal de Boa Vista. Responsável, Genilson Costa e Silva. Passo a palavra para a relatora para as suas considerações. Trata-se de uma decisão cautelar referente a duas contratações da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Uma trata da contratação de poltronas, outra de locação de impressoras, né? E na análise, né, pelo controle externo, ficou demonstrada uma série de questões que está devidamente comprovado tanto o perículo in mora quanto a fumaça do bom direito. Dentre as irregularidades, nós temos deficiência no termo de referência com relação às poltronas, já que a Prefeitura não demonstrou de que realmente o quantitativo de poltronas eram adequadas para aquela instituição.
a pesquisa de mercado não teve a amplitude exigida, já que todas as empresas contratadas não tinham nada a ver com o objeto contratado, utilizou indevidamente pregão presencial, sem nenhuma justificativa, quando na verdade se adequava, o correto seria o pregão eletrônico. Pelas informações, né, que a gente expediu para ele, ele justificou que suspendeu a entrega desse material até que o tribunal analisasse o processo, o mérito do processo. Quanto à questão da impressora, a questão se mostrou mais grave ainda, que além de todas essas questões relatadas no processo anterior, tem já um superfaturamento considerável. Só para ilustrar mais um pouco a questão, aqui no Tribunal de Contas, nós temos um contrato de aluguel de impressora, o preço da Câmara é 247 a mais que o Tribunal de Contas. E as empresas também pesquisadas, nenhuma tem relação com o objeto contratado. Então, aí já se verifica que realmente a situação é bastante preocupante. Então, aqui, só quero saber aqui o valor do contrato de Boa Vista, da Câmara, e o nosso aqui do Tribunal. Deixa eu marcar aqui, já não está aqui. Para melhor ilustrar a disparidade entre o valor da contratação e os preços de mercado, ao comparar os valores contratados da Câmara de Boa Vista através do contrato 01/2025 e do Tribunal de Contas, observa-se que o contrato do Tribunal para alocação de 39 impressoras há um valor de 159 mil, enquanto que o contrato de locação, apenas uma a mais, o valor de 549 mil reais, né? O que resulta um superfaturamento de 243,87%. Então, diante dessas considerações, vou ler a parte dispositiva da cautelar. Diante do exposto, reunidos os requisitos para a adoção da medida cautelar sugerida pela Secretaria do Controle Externo, com fundamento no artigo 2º e 13, inciso 5 da Lei Complementar 06 e artigo 229 e 301 do Regimento Interno, decido cautelarmente, inaudita terá parte, o seguinte: determinar o presidente da Câmara de Boa Vista que mantenha a suspensão dos contratos administrativos referente ao processo 09/2003 da Câmara Municipal de Boa Vista, através do pregão presencial 03/2004, até a decisão de mérito, em razão das irregularidades aprontadas na presente decisão. Item B, determinar com fruto no artigo 71, inciso 9 da Constituição Federal, combinado com o artigo 1º, inciso 7 e 2º A e 13, incisos 5º, 47, inciso 1, caput do artigo 48 da Lei Complementar 06, ao gestor da Câmara de Boa Vista, que promova a retenção cautelar dos pagamentos vicendos referente aos processos 296/2023, pregão presencial 04, que é locação de impressora, que tenham sido, porventura, efetivamente como contraprestação do fornecimento de 14 impressoras monocráticas e 8 impressoras coloridas, que o responsável seja alertado quanto à possibilidade legal da administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício nos termos da súmula 473 do STF, mediante o poder e dever de autocautela da administração, o que poderá ser considerado circunstância atenuante, conforme artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal, combinado com o artigo 22, parágrafo 2º, ambos da Lei da Introdução do Código de Normas do Direito Brasileiro, para a dosimetria de eventual futura aplicação de sanção, se porventura as ilicitudes aprontadas no relatório técnico forem confirmadas por esse tribunal, após estabelecido o contraditório e a ampla defesa. Pela conversão do presentes autos em tomada de conta especial para a quantificação do dano e a individualização de responsabilidades, com fundamento no artigo 50 da Lei Complementar 0694. Pela intimação dos responsáveis, Genilson Costa e Silva, presidente da Câmara Municipal,
Elisete Araújo Silva, secretária de administração, e do responsável pela empresa contratada, Supermais Distribuidora Limitada, com fundamento no artigo 301, parágrafo 3º do Regimento Interno TCRR, para que se mantenha no prazo de 15 dias sobre os achados apontados no subitem 3.3 do relatório de auditoria de número 558/2024, o qual deverá acompanhar a presente decisão. Dar conhecimento do inteiro teor da decisão aos demais membros do Pleno do Parquê de Contas, inserir o presente processo na pauta para apreciação do referendo na próxima sessão do Pleno, em cumprimento ao que prevê o parágrafo 1º do artigo 301 do Regimento Interno. É a decisão, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Pelo referendo, presidente. Como vota o conselheiro Célio? Pelo referendo, senhor. Como vota o conselheiro Dantas? Pelo referendo, presidente. Declaro referendária a decisão cautelar da relatora à unanimidade. Processo de relatoria da conselheira Simone Soares de Souza. Processo número 2077/2020. Descrição. Recurso rescisório em desafio ao acordo número 16/2019 TCE Pleno. Prefeitura Municipal de Rorainópolis. Recorrente Leandro Pereira da Silva. Representantes legais de Zanete Matias, Isabela do Vale, Paula Camila de Oliveira Pinto e Maria de Zanete de Souza Matias. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Só ratificar já a manifestação expressa nos autos, presidente. Passo a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas, representantes aqui, controle externo, MPC. O processo trata-se de um recurso rescisório interposto pelo Leandro Pereira da Silva, prefeito do município de Rorainópolis, ex-prefeito, visando combater a decisão proferida do Acórdão 016/2019 TCE Pleno. Refere-se a uma contratação de serviços e compras em caráter emergencial por meio, dentre outros, do processo 17/2017, que culminou no termo de contrato 17/2017, cujo objeto é a aquisição de combustível. A leitura do meu voto, presidente. Em discussão. Não, por favor. Ainda vou fazer a leitura. Interposto em consonância ao controle externo e ao Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do presente recurso rescisório, uma vez que preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 4º, parágrafo 12 do artigo 32 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, combinado com o inciso 4º do artigo 302 do Regimento TCE. Pelo desprovimento do presente recurso rescisório, pela ausência de prova falsa ser apreciada, documentos novos capazes de elidir as provas anteriormente produzidas ou erro de cálculo a ser corrigido, mantendo-se inalterado, então, o Acórdão 016/2019 TCE Pleno. 3. Pela intimação do recorrente do inteiro teor da decisão proferida. 4. Pela aprovação do projeto de acordo, que ora submeta aos eminentes pares. 5. Pelo arquivamento do feito após o cumprimento das formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o conselheiro Célio? Com a relatora, senhor presidente. Como vota a nobre conselheira Silene? Relatora, presidente. Como vota o conselheiro Dantas? Com a relatora. Declaro aprovado o projeto da relatoria em unanimidade, o qual constituirá o acordo número 004/2025 TCE Pleno. Processo número 003929/2021. Prescrição recurso ordinário em desafio ao acordo 041/2021 da Secretaria de Estado da Infraestrutura, CEINF, recorrente Frederico Leitão de Oliveira e Carlos Wagner Briglia Rocha. Indaga o procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Só ratificar, presidente, também, o que já está acostado aos autos. Passo a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Parte dispositiva do voto. Também trata-se de um recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Wagner Briglia Rocha e o senhor Frederico Leitão, visando combater a decisão proferida no Acórdão 41/2021 TCE Pleno,
Trata-se de uma tomada de conta especial decorrente de uma auditoria de conformidade para examinar a regularidade do contrato de obra elétrica no estado de Roraima, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para a construção da linha aérea de transmissão de 69 kVA de interligação do distrito Bonfim, incluindo a revitalização do quilômetro 100 Bonfim, 69, 3,25 e 13,8 kV. Esse processo, em 11 de 12 de 2024, ele foi levado para julgamento da sessão ordinária do Pleno do processo 004152-2021, o qual tratava-se de um recurso ordinário interposto pela empresa SME Sociedade de Montagem de Engenharia, com o objetivo de ver reformado o Acordo 41-2021 TCE Pleno, deliberado em 27 de 10 de 2021 por ocasião da 13ª sessão ordinária do Pleno, que foi proferido no bojo do processo 4501-2017, mesmo objeto do presente recurso, sendo proferido então o Acordo 049-2024 TCE Pleno. No referido julgado, o Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu pelo conhecimento e provimento da peça recursal, nos termos do voto desta conselheira relatora, para reformar o Acordo 4121 TCE Pleno e julgar extinto o processo 4501-2017 com resolução de mérito, nos termos do inciso 2º do artigo 487 do CPC, em razão da prescrição administrativa quinquenal, na forma da Resolução 10/2023. Isto posto, com a extinção do processo principal, em razão da prescrição administrativa quinquenal, restou prejudicado a análise do presente recurso pela perda do objeto, encontrando-se na mesma situação os processos 003939-2021, 003940-2021, 004140-2021, todos sob minha relatoria, uma vez que possuem a mesma natureza jurídica, recurso ordinário e versam sobre o mesmo pedido de causa a pedir, ou seja, a reforma ou anulação do Acordo 41-2021 TCE Pleno. Diante, então, do exposto e dissonância com o controle externo, o Ministério Público de Contas voto número 1, pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez que preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 2, parágrafo 12 do artigo 32 e artigo 36 da Lei Orgânica, combinado com o inciso 2 do artigo 302 e artigo 308 do Regimento Interno TCE. 2. Pela extinção do presente recurso ordinário sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, aqui utilizado subsidiariamente, pela perda superveniente do objeto ante a extinção do processo principal, em razão da prescrição administrativa quinquenal na forma da Resolução 010/2023 TCE Pleno. 3. Pela extensão da presente decisão aos processos relacionados 003939-2021, 003940-2021, 004140-2021, todos sob a minha relatoria, uma vez que possuem a mesma natureza jurídica, recurso ordinário e versam sobre o mesmo pedido de causa a pedir, que seria reforma e anulação do Acórdão 41-2021. Juntando-se cópias do relatório, voto e acórdão a ser proferido nestes autos em cada um deles. 4. Pela intimação dos recorrentes do inteiro teor da decisão proferida, pela aprovação do projeto de acórdão que ora submetido aos eminentes pares e pelo arquivamento do feito após o cumprimento das formalidades legais. É como eu voto, presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer só uma pequena consideração, conselheira Simone, que no projeto de acórdão, já que no item 3 do seu voto foi pedido o relacionamento desses 3 processos, eles têm que constar no projeto de acórdão um desses processos, que só está esse processo. Ah, ok. Não, somente a gente faz isso. essa alteração, sim. Tá, muito obrigada, conselheira. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o conselheiro Célio?
Com a relatora, senhor, e acompanhando a sugestão da conselheira Silene. Como voto, conselheiro Dantas? Com a relatora, presidente. Declara aprovado. Conselheira Silene? Já votei, Já né? votou A conselheira, Declara só fazendo a inclusão, né, inclusão. do nome dos processos que foram relacionados no projeto de acordo. Perfeito. Declara aprovado o projeto da relatora à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 005/2025 TCE pleno. Eu sugiro à nobre conselheira Simone que o projeto 00328 a gente passe para a pauta administrativa, está incluso aqui, mas não teríamos uma sessão administrativa. Como teremos uma sessão administrativa, Tá ótimo. nós só repassamos. Tá ótimo. Transferimos para Sim. a sessão administrativa. Obrigado. Processo de relatoria do conselheiro Manuel Dantas. Processo número 006690/2017. Recurso rescisório em desafio ao acórdão número 028/2014, TCE Primeira Câmara, da Companhia Energética de Roraima. Recorrente Alexandre Ferreira Lima Neto. Representante legal Alcides da Conceição Lima Filho. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Qual foi o número que Vossa Excelência pregou, por gentileza? 6690. 6690, o 2017. é do senhor Augusto Iglesias. Alexandre Ferreira Lima Neto. Aqui está o recorrente Alexandre Ferreira. Tá certo, tá certo. Certo? A palavra está com o procurador. Presidente, só ratificar também as manifestações já expressas. Passa a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Ok. Parte dispositiva. Número 1. Pelo conhecimento do presente recurso rescisório, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 4º e parágrafo 12 do artigo 32 e 37 da nossa lei orgânica. 2. Pelo provimento do presente recurso rescisório, objeto do processo número 6690/2018, reconhecendo de ofício o implemento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, na forma do artigo 2º, combinado com o inciso 1 e 4º, do artigo 5º e artigo 10, todos da resolução número 10/2023 TCE pleno, e, por consequência, reformar em sua integralidade o combatido acordo número 028/2014 TCE pleno, para extinguir o feito principal, processo número 004195/2017, com resolução de mérito nos moldes previstos no inciso 2 do artigo 487 do CPC. 3. Pelo conhecimento do recurso rescisório objeto do processo relacionado número 4019/2018, uma vez preenchidos os requisitos legais conforme disposto no inciso 4º e parágrafo 12 do artigo 30, dos artigos 32 e 37 da Lei Orgânica deste Tribunal. 4. Pelo provimento do recurso rescisório objeto do processo relacionado número 004019/2018, reconhecendo de ofício o implemento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, na forma do artigo 2º, combinado com o inciso 1 e 4, dos artigos 5º e artigo 10, todos da resolução número 10/2023, TCE pleno, e, por consequência, reformar em sua integralidade o combatido acordo número 028/2014, TCE pleno, para extinguir o feito principal, processo número 004195/2017, com resolução de mérito nos moldes previstos no inciso 2 do artigo 487 do CPC. 5. Pela cientificação dos recorrentes. 6. Pela expedição de quitação aos responsáveis. 7. Pela juntada de cópias do relatório, voto e acordo a ser proferido nestes autos, ao processo relacionado número 004019/2018. 8. Pela aprovação do presente projeto de acordo. E 9. Pelo arquivamento do feito após cumpridas as formalidades legais. É o voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a nobre conselheira Simone? Eminente relator, presidente. Como vota o conselheiro Célio? Com o relator, senhor.
Como vota a conselheira Silene? Com o relator, presidente. Declara projeto do relator à unanimidade, a qual constituirá o acordo 006-2025 TCE pleno. Processo número 004019-2018. Descrição, recurso rescisório em desafio ao acordo 028-2014 TCE Primeira Câmara da Companhia Energética de Roraima. Recorrente Augusto Alberto Iglesias Ferreira. Representante legal José Fábio Martins da Silva. Indaga o procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Mantenho também a manifestação dos autos, presidente. Passa a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Senhor presidente, os efeitos do acordo anterior alcançam este processo aqui. Ele foi citado lá na minha parte dispositiva. É a mesma coisa. Ok? Ok. Então, é como se ele tivesse sido votado também. Alguém quer discutir? Meire, então Tudo bem. o mesmo acordo. Aí coloca o processo no porque acordo o dos dois mesmo- processos. Então, constituirá o acordo 006-2025 TCE pleno, o processo 4019-2018 e o 00690-2017. Apensados num acordo só. Processo 0028-2020. Recurso rescisório em desafio ao acordo 046-2014, segunda Câmara, da Prefeitura Municipal de Caracaraí. Recorrente Jairo André Ribeiro Souza. Representante legal Henrique Sadamatsu. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Solicito a retirada de pauta desse processo. Retirado de pauta o processo 00288-2020, a pedido do nobre relator. Processo incluído em mesa 000-118-2.10-2025, fiscalização, representação, descrição, referendo de decisão cautelar número 08-2025, representante, Ministério Público de Contas, representada, senhora Dilma Lindalva Pereira da Costa, órgão, Instituto de Terras e Colonização de Roraima e Teraima, relator, conselheiro Manuel Dantas Dias. Peço venha aos nobres colegas e aqui é uma representação feita pelo Ministério Público de Contas e o senhor procurador pediu a palavra para as suas considerações e sustentações. A palavra está com Vossa Excelência. Presidente, obrigado. Não é prático, mas como a representação veio da MP, eu queria apenas fazer algumas considerações e explicar alguns pontos, presidente, que eu entendo que são relevantes. Para não criar uma guerra de versões daquilo que se deseja construir, e não é esse o objetivo do MPC. Falar um pouquinho de onde provê essa representação. Houve denúncia de alguns moradores da região e de alguns servidores do Instituto de Terras do Estado de Roraima que procuraram o MPC para relatar algumas situações que estavam acontecendo nessa gleba baliza. E quando nós fomos fazer uma análise das denúncias, nós identificamos que haveria, sim, uma possibilidade de indícios razoáveis de que poderia haver fraudes no processo de legalização fundiária na gleba baliza, que é na região do Caroebe. E por que falo isso? Como é praxe de todo membro do MP, ainda mais meu, que tem uma origem de investigação, fui procurar saber quem era a senhora Dilma.
E nessa procura da investigação, teve um fato relevante que deixou o ex-procurador preocupado, que foi a condenação, em 2002, pelo TCU, da senhora Dilma, por fraudes em processo de regularização fundiária. Foi no dia 1, acordo 65 de 2002, em que condena a senhora Dilma justamente por falta de ampla divulgação do processo de seleção, quando a mesma era superintendente do INCRA, inclusão indevida de beneficiários que não atendiam aos requisitos do programa, ausência de motivação na eliminação de candidatos, prejudicando a transparência. Esses são os argumentos do TCU que estão nesse relatório 65. Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, dificultando recursos administrativos, procedimentos de classificação falhos que não garantiam o cumprimento dos critérios legais de priorização, inconsistências na base de dados do INCRA, impactando a gestão do programa, deficiência na fiscalização e supervisão. Foi aplicada uma multa e foi inabilitada para o exercício do cargo público por 5 anos. Isso no âmbito federal. Não houve inabilitação para todas as esferas, até porque o TCU inabilita no âmbito federal. Quando eu vi isso, e veio junto com as denúncias esse acórdão, e as denúncias que chegaram até o MPC eram justamente essas condutas de falhas, de tirar pessoas que estavam na terra, de fazer procedimentos fraudulentos para legalização, ou seja, presume-se que uma pessoa que já está condenada, já até pagou a multa no TCU, e que está no Instituto, à frente do Instituto de Terra, e que há denúncias de que esteja cometendo os mesmos atos, não seria prudente mantê-la na direção do Instituto durante os procedimentos de investigação. Se perguntarem, eu não conheço a senhora Dilma, tive contato com ela 1 ou 2 vezes para falar justamente disso, e eu não sabia dessa condenação e muitos de outros detalhes. Pois bem, quando foi feito isso, foi feita uma análise do processo, que foi feita a representação em alguns pontos. E a gente continuou investigando. Então, o que aconteceu no processo da gleba baliza? Essa gleba baliza, presidente, foi repassada para o Estado no ano de 2021. Isso, Paulo, no ano de 2021. E quando isso foi passado para o Estado, eu queria que vocês observassem o que é posse. Primeiro, o primeiro ponto relevante, e que eu também fui estudar, até porque não é uma área que a gente atua muito comum no tribunal, mas que é competência do tribunal, presidente, porque as terras do Estado são patrimônio público do Estado. E hoje é o patrimônio mais valioso que o Estado tem, são as terras públicas que o Estado tem. E eu percebi o quê? Que a terra pública, pela lei, conselheiros, ela deve ser precedida regra de licitação. Assim como para o Estado comprar um produto tem que ser licitação, para o Estado vender um produto também tem que fazer licitação. Só que existem exceções, e uma das exceções, presidente, é que terras de até 2.500 hectares eu posso fazer uma venda direta. Eu não preciso fazer o processo licitatório para vender para um determinado cidadão. A pessoa tem lá uma posse, eu posso vender diretamente para essa pessoa até 2.500 hectares. Se a pessoa quiser comprar 10 mil, 20 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil hectares, ela pode ter? Pode ter, desde que ela o compre através de processo licitatório do Estado, concorrência pública ou leilão. Essa é a regra. Não existe outra regra. O que se identificou em algumas situações? Um fracionamento de áreas. E esse fracionamento de áreas para que fraudasse o processo licitatório. Ou seja, se eu não posso pegar só para mim 10 mil hectares, eu fraciono essa área em 5 de 2 mil. Uso 5 CPFs distintos e eu vou pegar os 10 mil hectares que no final ficam todos para mim. É uma prática comum que está acontecendo, que o MPC está correndo
para ver até onde isso vai chegar. Pois bem, e isso não é o pior. Dentro dessa questão legal da lei, existe um ponto relevante, que é o chamado marco temporal. O engraçado é que quando é para discutir questão da terra indígena, todo mundo fala em marco temporal. Mas existe um marco temporal na questão das terras públicas, e o marco temporal é o ano de 2017. E quando eu fui pegar a base de dados da área em 2017, para, em tese, quem tivesse a posse da terra, conselheiros, até 2017, teriam direito a ela. Está lá na lei, não é eu que estou dizendo, a lei fala isso. Eu peguei a gleba baliza e fui olhar a foto de satélite do ano de 2017. E vi que não tinha nem vicinal, era mata virgem. Como é que eu tenho posse em locais que não conseguem nem se adentrar? E eu, para deixar muito tecnicamente claro isso, eu pedi ao presidente que cedesse o data show para que eu... Isso é público, essa imagem é pública, senhores. Eu pedi para mostrar a imagem de satélite que você pode ver hoje, você pode ver o dia que a posse foi colocada lá. O Aristóteles, que é da área de engenharia, deve saber disso, que é um sistema do programa do próprio CIGEF, que é do próprio... O CIGEF é do governo federal e tem uma base de dados no governo do estado. Então, eu tenho fotos de satélites diárias da área, anual. Então, quando chegou, eu poderia pedir permissão, presidente, só para... Você pode colocar mesmo? Para ele passar a imagem de 2017 da área. Vai bater. Ó. E eu quero deixar claro, presidente, que o foco da investigação inicial do MP é a gleba baliza. Essa é a gleba no sul do estado. Esse é o CIGAR, tem o CIGEF, que é do governo federal, e eu peguei um sistema que é do próprio governo do estado, que é o CIGAR, que é da FEMAR. Aí eu vou pegar a gleba baliza. Coloca lá, Paulo, o ano. Está aqui o ano. 2017, 11 de 2017, que é o marco temporal. Essa é a gleba baliza. Toda aquela região, para ficar bem didático, passa lá a parte que está em... Toda a região não tem nem vicinal. O máximo que eu tenho é uma estradinha que vem aqui, ó. Essa estrada aqui. Toda essa área que, em tese, tem poceiro, está aí ela. Eu não tenho nem estrada para chegar nela. Isso eu não estou criando ilações. Eu não posso falar que existia posse de uma área que eu não tenho nem como chegar. Eu vou criar a espécie de posse virtual. Aí eu vou começar a dizer que eu sou dono de uma terra que eu nunca pisei. Como é que eu posso caracterizar a posse de uma área que eu nunca pisei? E aí eu tenho toda a gleba. Isso me chamou a atenção para que eu pudesse, e isso foi passado, se vossas excelências me perguntarem se eu entendo disso, eu não entendia, eu tive que passar dias e dias conversando com técnicos para eu poder aprender a usar todos esses programas aqui e entender como é que funciona a pesquisa. Aí, Paulo, eu quero que tu coloque o CAR. Aí, por mais estranho que é, tem um sistema que eu vou colocar o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Como é que eu coloco o Cadastro Ambiental Rural? Essa área aí, tudo é CAR. São pessoas que já cadastraram. Clique em cima de um CAR desse, Paulo. 890, 1.000 hectares. Como é que foi cadastrado o CAR? Qual foi o ano? Pega um CAR lá do final, Paulo, lá do final, da fronteira com o meu Pará velho lá. Lá no final, da fronteira já com o Pará, por aí. Ó, esse CAR de 2018, o marco temporal é de 2017. Como é que eu faço um CAR dizendo que eu tenho em tese a posse de uma terra, se eu nunca cheguei na terra, nem para pousar helicóptero dá ali, eu não tenho uma clareira para pousar. Então, assim, quando eu vi todos esses dados, Excelência, eu fiquei convencido de que tinha alguma coisa errada nessa gleba baliza. E se a gente for fazer um cálculo, é uma região que é muito rica em minério. Essa região da gleba baliza é uma região que faz fronteira com o Pará, que vai dar na região de Porto Trombetas, que é uma região que o Pará explora minério.
bauxita. Se você for fazer uma pesquisa de minério, é uma região que é muito rica em minérios. Então, o que se discutiu? Eu apenas pedi que fizesse o que é normal. Adote a lei, que é o marco temporal, vê quem é que tem posse. Eu quero passar para vocês, me dá aí, Paulo, aquele papel, para vocês verem como é que está se dando o processo de regularização fundiária em áreas da gleba baliza, que são áreas novas. Você pode distribuir? Esse é um resumo de um processo de regularização fundiária da gleba baliza. Eu quero um também. Então, presidente. Olha, se você colocar, presidente, como? Só um instante. Essa gleba, eu acho que está bom, só mesmo para tons de exemplo. Para você, isso aqui, qualquer pessoa pode ter acesso, é público, não é? Em Aristóteles. Pode ser, obrigado, viu? Tinha mais uns detalhes, mas para como cigarro. Então, aqui, tinha alguns detalhes sobre essa área que eu ia mostrar para vocês. Esse é um processo de, em tese, regularização fundiária, de 1.716 hectares, presidente. Não é uma área de 40 hectares. Agricultura familiar não é. 1.716 hectares nunca será agricultura familiar. E aí eu tenho o processo. A casa, a sede, que isso foi construída às pressas, o próprio dado já mostra. Eu tenho a derrubada, que foi feita tudo às pressas. E as culturas efetivas, porque eu tenho requisitos. Um dos requisitos é ter cultura efetiva. A cultura efetiva de abóbora e macaxeira. Se abóbora e macaxeira for cultura efetiva, eu tenho que voltar para a minha escola agrícola, conselheiro Célio, porque eu nunca vi isso como cultura efetiva. O próprio técnico do Iteraima pergunta ainda, isso é cultura efetiva? Ele mesmo coloca lá no processo. E, por estranho que seja, ele diz que não pode, porque existe uma sobreposição, não pode ser dado nem a autorização de ocupação e nem o título. Tem todos os despachos aí dizendo que há sobreposição, que não poderia. Aí depois vem um despacho de um técnico, de um outro técnico, liberando para a emissão da AO. E a AO não é um documento simples, como se quer construir. A AO qualquer pessoa tem. Mentira, pessoal. Hoje em dia, se você tiver autorização de ocupação, basta tu fazer o GEL, tu já vai receber o título definitivo. Eu mitigar, eu flexibilizar e parabenizo a decisão do conselheiro Dantas, quando deu a suspensão da portaria, que dispensa os requisitos mínimos. Se eu der uma O para uma pessoa, eu estou dando para ela 80% do título. Eu só vou preencher depois do GEL e vou fazer depois. Então, não é ilação. Eu não estou construindo, o MPC não está construindo nenhum processo de ilação, nenhum processo de discussão, ou querendo tumultuar, ou impedir crescimento. Eu só chamo a atenção de Vossas Excelências para um fato. Isso já aconteceu no Estado. Presidente, eu já vi isso acontecer no Estado. Que foi na época do Márcio Junqueira. E depois, muitos títulos foram cancelados. E o prejuízo que isso vem, quando eu tenho cancelamento de título, é absurdo. Porque tem pessoas que compram a terra de boa fé. E essas pessoas que compram de boa fé vão ter problemas para regularizar. Isso não é uma questão pessoal. Não é uma questão apenas de preocupação com a questão do patrimônio. Eu tenho várias glebas, a gente não está discutindo essa gleba, e eu nunca iria dar atenção para essa área rural se não fosse a denúncia chegada ao MPC pelos colonos, que uma pessoa de lá veio procurar, e muito menos
quando os técnicos, eu pedi para que alguns técnicos me explicassem, porque é muito difícil para a gente que não é da área, que é da área jurídica, entender alguns detalhes. E eu fiquei convencido de que realmente eu não posso ficar discutindo gleba, eu não posso ficar dando AO sem preencher os requisitos legais. Ah, eu preciso fazer a certificação da área. E tem mais, as denúncias que estão chegando é que eu estou certificando e já estou titulando área que nem georreferenciada está lá. Ou seja, é preciso ter cautela e ter muito cuidado quando se vai emitir títulos de áreas tão grandes. Uma área de 1.716 hectares é uma área muito grande. Outra representação que foi feita para o tribunal mostra que um frentista de um prédio, de um posto, perdão, frentista de um posto, conselheira, pagou 240 mil à vista. E ele tem mais de 2.000 hectares de terra aproximado. E a fazenda, agora a gente está fazendo a técnica, a gente pega, verifica, se a gente diz, vai visitar a fazenda. Quando nós fomos à fazenda fazer uma diligência, o dono da fazenda me disse que nem conhece, a pessoa que trabalha na fazenda disse, eu conheço fulano de tal, que está no nome dele? Ele disse, não sei nem quem é. Então, o que eu quero, o pedido nosso, o que eu queria com essas palavras, presidente e conselheiros, era apenas esclarecer que não é uma questão pessoal, não é uma questão de ser, porque quer criar problema, não queremos. O que o MPC quer é que a gente faça dentro daquilo que prevê a lei, que a gente não cria aberrações. Eu até estava comentando com a conselheira Silene, eu não sei se existe, se a própria presidente está acompanhando ou sabe disso, eu não sei. O que me fez levar a pedir o afastamento dela e a desconfiar disso é a própria condenação que ela teve no TCU, que é justamente por esses mesmos motivos de problemas de regularização fundiária e para o TCU condenar alguém a pagar muito e inabilitar por 5 anos é porque os elementos probatórios eram muito relevantes, presidente. Então, assim, eu queria deixar claro isso, a gente está fazendo, continua fazendo, me surpreendeu a quantidade de denúncia que está chegando, eu até estou trazendo mais pessoas para trabalhar nessa área, porque começou com a gleba baliza, agora já tem mais de 15 denúncias da gleba Ereu, da gleba não sei de onde, é tanta gleba, da gleba Pium, são mais de 15 denúncias em uma semana que chegaram para falar dessa questão de problemas de regularização fundiária. Eu, sinceramente, espero que a gente possa acertar nessa gleba baliza, que o Estado possa fazer os assentamentos necessários, que possa não fazer. O conceito de grilagem é um conceito moderno, é quando eu uso testa de ferro para pegar a terra, sem conhecimento, e dali eu faço uma lavagem de dinheiro para botar a terra no nome de terceiros e pegar essa pessoa para depois repassar para mim. Eu tenho um contrato hilário, eu tenho um contrato, presidente, para terminar, que chegou na denúncia ontem, que um empresário do Estado comprou 1.700 hectares, 1.700 hectares em 2022 por R$30 mil. De procuração atrás de procuração. Eu disse, em 2022, o hectare da terra custava, no mínimo, R$800 a R$1.000, uma área que não tivesse nada. R$30 mil não compra 30 hectares, ele comprou 1.700. Está lá a escritura pública lavrada, certificada. Então, assim, me preocupa os rumos do que isso pode tomar, me preocupa. Mas eu acredito que a gente vai ter bom senso e que o próprio Teraima corrija essas distorções que estão tendo na gleba baliza e que possa fazer o assentamento e que, enfim, a gente tenha no Estado uma licitação para vender terra pública. Não é possível que todas essas áreas de matas já tenham dono, não tem como. Vocês viram na imagem de satélite, não existia ninguém lá. Rapidamente aparece dono, aí começa a invadir, desmatar, fazer vicinal. Então, assim,
eu espero que o Estado faça o assentamento e, depois de fazer o assentamento, a área remanescente que possa leiloar. Uma das pessoas que fez a denúncia, conselheiro presidente, foi representante de uma mineradora nacional, que saiu a notícia que iam fazer leilão das terras, e como era uma área de interesse deles, eles vieram aqui e disseram que eles tinham interesse de comprar terras grandes para fazer mineração naquela região que interessa para eles. Quer dizer assim, o Estado perde a oportunidade por conta de pessoas que estão preocupadas em fatiar terras e ficar cada vez mais rico à custa do patrimônio do Estado. Então, infelizmente, isso é a realidade. Eu ratifico a representação, vai ter mais outras, conselheiro Dantas. Eu estou dividindo didaticamente agora para ficar melhor de trabalhar. A gente está fazendo uma divisão didática, tem uma equipe só trabalhando nisso, por glebas. A gente vai trabalhar por glebas, porque senão fica muito grande o trem e a gente não consegue focar chegar num objetivo e nem numa análise muito direcionada do objeto que se pretende investigar. E é uma novidade, eu acho que é a primeira vez que o tribunal vai se deparar com uma análise de investigação de um patrimônio público que é a terra pública do Estado. Eu acho que é a primeira vez. Eu acho, depois que eu cheguei, é a primeira vez que se discute essa questão das terras públicas. Está vindo uma pessoa do Ministério Público de Contas de Minas Gerais. A gente fez intercâmbio, que ele é especialista nessa área. Conversei lá com um colega procurador. Ele vai ceder aqui para a gente por 2 meses, porque eu pedi uma ajuda no grupo dos procuradores gerais, e ele disse que ele tem uma pessoa especialista em direito agrário e que ajudou muito lá nas investigações envolvendo terras. É isso, presidente. Obrigado e desculpem aí o tempo tomado de vocês. Passo a palavra para o conselheiro relator Manuel Dantas Dias. Pois bem, como já foi amplamente colocado aí, tanto pelo apregoamento do processo, como pelas palavras do procurador, do representante, o cerne da representação se assentava exatamente neste memorando expedido pelo Iteraima, que, em tese, autorizava licença de ocupação. Esse era o cerne da representação. E daí vieram vários pedidos, incluindo até o afastamento da secretária. Como se trata de uma decisão cautelar, e ela é cautelar para os dois lados, para nós, do ente público e até para o jurisdicionado, eu deferi somente o pedido relacionado com a suspensão deste memorando, em sede cautelar. E, evidentemente, no mérito, depois que forem ouvidas as partes, que já estão intimadas, a gente vai entrar para a questão meritória. Por enquanto, foi esse o mote da decisão cautelar, que eu submeto aos eminentes pares para referendo. Eu gostaria de discutir um pouco, pode até fazer alguns adendos em relação a essa questão de terra no estado de Roraima. Eu conheço isso muito bem, porque como eu sou produtor rural também, entendeu? E fui vítima esse problema, Paulo, não é um problema que acontece a partir desse governo, não. Ele já vem acontecendo desde os governos anteriores. Contrataram um tal de Roraima Legal. Roraima Legal, do qual o próprio Dantas foi vítima, ele adquiriu uma terra lá no Amajari, inclusive eu estimulei ele a fazer terra. Depois meu filho comprou a terra dele. Quando eu fui ver o GEL, entendeu? O GEL, o cara tinha deixado
toda a propriedade, da benfeitoria da propriedade fora. Casa, curral, tudo totalmente. Por quê? Porque o cara lá de São Paulo, o tal do horário legal de ter sido contratado, fazia de lá, ele não vinha aqui. A questão do CIGEF, a mesma coisa. O INCRA tem um problema gravíssimo no INCRA, porque como essas áreas ficaram, uma parte transferiu, outra parte não transferiram para o Estado. Aí começou a se fazer georreferenciamento desse Roraima Legal em cima dessas áreas que ainda pertenciam à União. Ou seja, fazia, mesmo os que já tinham feito antes, autorizado pelo INCRA, entendeu, e que tinham sido lançados no CIGEF, eles permitiu fazer um novo GEL em cima e lançava a terra em cima da área. Na questão da licença de ocupação, Paulo, é muito fácil. Quando a gente esteve na Assembleia Legislativa, o Brito foi deputado junto comigo lá, sabe, foi feita a lei estadual nesse sentido. Para você ter licença de ocupação, você tem que ter benfeitorias. Você tem que ter para lá uma mangueira, um cajueiro, uma coisa plantada que tenha referência que você está lá há algum tempo. Você não pode ter só isso daqui, dar uma licença de ocupação. Então, na realidade, inclusive a lei, quando foi feita, dava preferência em relação às que tinha mais de 1.500 hectares, que naquele tempo era até 1.500 hectares, acima de 1.500 você tinha que ir para a licitação, a pessoa que estivesse ocupando a área, a pessoa que tivesse benfeitorias naquela área, entendeu? O que aconteceu? Esse problema não é o problema específico do São João, não. Ele está no estado inteiro, ele tem o estado inteiro. Por exemplo, o Amajari, se tu pegar o projeto Amajari, se tu botar naquela tela lá, entendeu? Ele em 2016, 2015, tinha uns 4 colonos lá. Se tu for hoje ver, está aberto já até quase na fronteira com a Venezuela. E georreferenciamento e lançamento no CIGEF para tudo que é lado. Ou seja, o próprio Iteraima, ele teria que ter, entendeu, um cuidado maior nessa fiscalização. Só permitir a liberação do título mediante esses dados que tem. O problema é que, como eles, às vezes, não têm o tempo necessário, às vezes estão liberando o título sem ter Nós tivemos um caso emblemático lá no Amajari, agora, onde mataram um rapaz, entendeu, lá, que ele tinha... Era quem vendeu a terra para o Dantas, e do lado ele dizia que era dele. Era dele a terra. E tinha uma briga lá com outro fazendeiro lá do lado. E ele trouxe, uma semana antes de morrer, como tinha sido meu filho que comprou, ele trouxe um título de 2.500 hectares feito ali do lado, Dantas. Inclusive eu disse, olha, tu é doido, rapaz, eu quero comprar briga não. Não quero saber de briga não. O meu que eu acertei lá foi com o Dantas, e que o Dantas acertou, está acertado com o cara. Dali para frente a briga é de vocês. Ainda disse assim, olha, quem título sem registro, que você não é dono. Foi com uma semana o cara apareceu morto, mataram o cara lá no Amajari. Entendeu? Eu tenho um caso meu lá, que o cara invadiu lá os fundos das minhas fazendas, onde eu estava falando para o Paulo. Eu fui no IBAMA, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no CMBio, na FEMAT. Foi lá o IBAMA, foi lá, toda vez que ia lá os caras vazavam, não aparecia ninguém. Aí eles foram lá, multaram os caras, só que ele chegou lá, quem ele colocou para como que tivesse feito um desmatamento de 70 hectares? Numa área de preservação ambiental que tinha lá, porque essa área lá era área de preservação. Quem ele botou? Ele botou um velho lá de 76 anos, aí o cara foi multado em 600 mil e embargaram a área, onde eu estava falando para o Paulo. Ficou isso em 2016, meu amigo. Quando foi agora, em 2022, em 2020, que foi ter a primeira... Aí o cara abriu um processo lá em Pacaraima, porque eu fiz na Polícia Civil, ele não era nem competente para abrir o processo, porque a terra não tinha passado, aquela gleba não tinha passado para o Estado, era para a União, era a União que estava fazendo a ação. Ele abriu um processo lá em Pacaraima,
Me chamou 2 vezes para me depor lá, eu fui as 2 vezes, o juiz não apareceu nenhuma. Numa terceira que ele me chamou, não fui notificado. Disse que foi notificado meu advogado, ele simplesmente falou, resultado. Aí o advogado dele entrou para me pagar 100 mil pela ação, porque ele botou lá a desistência do processo por desinteresse, porque eu não fui uma audiência. Na realidade, ele não era competente. Eu entrei na justiça, fui até aqui no desembargador e eles deram ganho de causa para o cara. Eu não fui para frente porque eu digo, olha, eu aprendi uma coisa comigo. Não tem melhor, a pior briga é melhor, o pior acordo é melhor do que a melhor briga que tem. Então, e o cara está lá, entendeu? Está lá ameaçando as pessoas, ampliando a área invadida. E eu estava perguntando para o Paulo, vocês, Brito, que é advogado, quem são advogados, eu sei que a multa prescreveu, porque o cara tem 76 anos, passou 5 anos, não tem como pagar, não apareceu como pagar, prescreveu. O embargo prescreve também, porque se ele está lá, e eu fiz N vezes, entendeu? N coisas, foto de satélite, pago, bota lá que o cara aumentou a área, vou lá, comunico lá na justiça, porque isso é um descumprimento de decisão judicial. Era passível de ser preso. E nada é feito. O que acontece? Ou seja, o cara... E o Paulo estava dizendo ontem, Célio, tu entra na justiça de novo, cara. Eu digo, rapaz, depois que mataram o cara lá na Macharia, eu vou mais entrar em justiça. Quero saber mais de entrar em justiça, que mataram o cara lá, não apareceu, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém quer dar depoimento, não quer nada. Entendeu? Eu não, entendeu? Deixa o cara lá. A área é uma área de preservação ambiental. Se eles quisessem o governo... Dizer, eu não sou dono. A área de preservação ambiental, que se dá de reserva legal, pertence à União. Agora pertence ao Estado, porque passou para o Estado. Cabe ao Estado... Se o Estado é o primeiro a estar dando a coisa para o cara fazer lá, vai ser eu que vou brigar? O que eu ocupo lá é 1.000 hectares, entendeu? Os 4.000 que eu dei de reserva legal está lá. Tem, inclusive, o título do coisa dos caras dentro do título lá. E não fazem nada, absolutamente nada. Então, é um problema que é grave, entendeu? Que precisa ser feito, ser visto com bons olhos. Eu só espero, Dantas, que eu queria que tu me explicasse, porque nesse caso aqui eu entendi que você, ao suspender aquilo, você suspender as AO também daquele cidadão que tem lá, que já estão há anos e estão tentando legalizar a terra, ou só... essas moradias precárias que tem desse jeito aqui. Não, conselheiro, aí já é mérito. Eu só suspendi o memorando que supostamente, como disse o representante, esse memorando autorizava licenças de ocupação em tese irregulares. Então, essa foi a... porque eu digo assim, Paulo, a minha preocupação é o seguinte, porque tem aqueles caras de boa-fé que os caras estão regularizando aí, as áreas que o cara tem lá, fruticultura, tem há anos eles ocupam, principalmente da agricultura familiar, entendeu? Que está legalizando, de repente uma decisão dessa, ao suspender a licença de AO, vai suspender de todo mundo. Não. Presidente, só para dar um esclarecimento, o que aconteceu? Estou falando, presidente, conselheiro, posso esclarecer? É assim, houve um memorando, esse memorando flexibilizava a emissão da AO, não quer dizer que a AO está suspensa. A AO que preenche requisitos legais pode ser emitida. O que não pode ser emitida qual foi o problema do memorando? O memorando não foi esse o problema. A coisa é muito mais grave. Porque a presidente do Interaime pegou o memorando e mandou o memorando 7 minutos depois que ela publicou no SEI, ela mandou para o advogado da região, advogado em tese dos grileiros. E aí ela mandou o memorando dizendo, isso aí vai resolver teu problema na gleba baliza. Então, assim, não é simplesmente... a situação, a AO não, ninguém está... A AO, se preencher o requisito, vai continuar. O que aconteceu, que o MPC pediu a suspensão e o conselheiro relator acatou, foi o memorando que flexibilizava. Quer dizer, com o memorando, ela tirava os requisitos legais. Dizendo bem assim, eu poderia até... Estava acontecendo casos, presidente, de fazer a AO sem gel. Tu já imaginou um negócio desse?
Teve casos de AO sem gel. Eu gostaria que a gente se atesse à decisão cautelar. Eu sei que o processo discutivo é importante. Não, eu fiz um aparato para a gente poder ter. O conselheiro Dantas está com a palavra como relator. A decisão cautelar, certo? Pela sua própria natureza, o que o relator tem que colher? O mínimo de verossimilhança entre o que está sendo dito na representação, certo? Com uma possibilidade de algo ilegal. Foi nesse sentido, numa visão superficial, que é da própria natureza da cautelar, foi nesse sentido. Como o cerne da questão era este memorando, que supostamente autorizava licença de ocupação de forma irregular, foi o motivo pelo qual eu dei a suspensão do memorando. Os demais pedidos não foram atendidos. Perfeito. Os demais pedidos serão decididos no mérito. Então, está em discussão apenas a decisão cautelar que revoga os efeitos do memorando, ainda em discussão. Senhor presidente, mas eu gostaria de discutir. Só suspende. A princípio, né, eu entendo que o relator analisou parte, concedeu parte do pedido da representação, que foi a suspensão do memorando, mas diante das evidências colocadas pelo procurador, eu acompanho o afastamento da presidente do iterário, porque, primeiro, fez o memorando flexibilizando algo que realmente ilegal, né? Eu acho que isso realmente merece um aprofundamento aqui na casa, né? Uma outra questão que eu colhi, né, nessa oportunidade é que, por exemplo, ela está repassando informações para o advogado das pessoas, dos poceiros, das pessoas que isso é grave, né? Que é grave. Então, eu voto com essas considerações. A princípio, eu tinha entendido que a decisão do conselheiro Dantas seria realmente só a suspensão do memorando, mas diante dos fatos apresentados aqui, que aqui a gente está vendo a exemplificação de um ato aqui, que a gente vê que foi feito recentemente, viu o georreferenciamento que não mente, né, que é real, dizendo que naquela área não tinha. Então, assim, ela como gestora, conhecedora desses instrumentos, ela não poderia flexibilizar nem nessas questões. Então, o meu voto é nesse sentido, somente isso. Ainda em discussão? Não. Não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente, acompanho Conselheiro. Eu também acompanho o eminente relator, assim mesmo como ele está falando, porque a decisão é cautelar, entendeu? Não é uma decisão definitiva, entendeu? Para que a gente possa esclarecer os fatos, serem melhor esclarecidos. Se houver necessidade de ampliar essa cautelar, entendeu? Acho que o relator vai fazer, por isso eu acompanho o relator. Declaro referendada a decisão cautelar 08/2025, a maioria. Comunicações. Conselheira Sem comunicações, presidente. Conselheiro Célio. Sem comunicações. Conselheira Silene. Sem comunicação, presidente. Conselheiro Dantas. Sem comunicações. Eu gostaria de parabenizar todas as mulheres nesse mês especial em alusão comemorativa ao Dia das Mulheres. Vai haver um evento no dia 14 de março, organizado e patrocinado e capitaneado por as duas lindíssimas e maravilhosas mulheres desse tribunal, conselheira Silene Lago Salomão e conselheira Simone. Eu não estarei presente, mas sei que os nobres colegas estarão presentes e todas as mulheres desse tribunal se sintam devidamente homenageadas. Eu estou participando de um curso, são 2 módulos, e eu tenho que apresentar um trabalho. É um curso que está sendo ministrado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, e eu estou apresentando
um trabalho no qual o tema é os tribunais de contas e o imperativo do combate à corrupção. Então, é um curso profundo, proveitoso, o ministro tem muito conhecimento, é dado e amigo e defensor do sistema de controle de contas, sobretudo dos tribunais de contas, portanto, eu reputo de grande importância, é cansativo, mas é muito importante essa participação. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão